pastor. Vem. Pastor, pastor. Amém, irmãos? Deixa eu baixar, está muito alto. Som. Testando som. Ok. Queridos, nós vamos louvar os cânticos congregacionais. Convidar o pastor Osmário para tirar os louvores. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos cantar, aquecer o coração para depois ouvir a palavra, né? 189. 189. Lá no livro de Jó, capítulo 38, fala que quando Deus estava criando tudo que existe, os anjos estavam cantando. Pode ser Sol maior. 189. Chegando à cruz do meu bom Senhor, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele ouviu todo o meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Junto à cruz ainda há lugar. Venha, ó aflito, sem demorar. Cristo está pronto para te salvar. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Está muito baixo, né? Ainda 123. Já é a oferta agora? Não. Vou pedir para tirar. Só maior. 123, irmãos. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá. Há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo, velando todos deve sempre estar.
a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos deve sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos deve sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos deve sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos esperando Jesus ou não? Amém. Sim. O irmão sabe que você não é o que você está vendo. Você não é o seu corpo. Você é o que está dentro do seu corpo. Esse é você, está dentro do seu corpo. Nós precisamos desse corpo. Se não é esse corpo, nós não temos como ficar na Terra. Nós não temos como ficar nessa superfície desse planeta redondo. Quem nos segura aqui é o corpo. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. E esse corpo nosso, porque nós temos duas formas de deixar a terra, ou saindo do corpo, ou tendo um corpo glorioso. Quando Jesus voltar, você não é o que... Isso aqui, ó. Tem gente, irmão, que vai num velório, vê aquele defunto ali, fica todo... É claro que a gente fica triste por causa da saudade, né? Mas a pessoa não é aquele ali não, que está no caixão, hein? Você já foi. Está com Jesus, mas no arrebatamento, esse corpo vai se transformar num corpo glorioso. Então, hino 123. Salmos, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Vão entender, né? Primeiro livro de Samuel. Presta atenção aí. Capítulo 1, versículo... versículo 9. Ana roga a Deus que ele dê um filho. É uma oração respondida de uma mulher que não tinha filho, porque o Senhor tinha cerrado a sua madre. Tem pessoa, irmão, que já de cara, porque eu não tenho filho. Muitas vezes é um plano de Deus, e Deus cerra a madre, depois dá o filho, para o nome dele ser glorificado e para os intentos dele ser cumprido, não é? Vamos ver. Então Ana se levantou, e depois que comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Que oração! E voltou um voto, olha aí, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos, e ela escolheu o sexo aqui, irmãos,
ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Versículo 14. E disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Que erro, né, irmãos? Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada de espírito.
Vá atrás do marido, vá atrás da mulher, vá atrás do irmão, vá atrás do empregador, vá atrás de todos os recursos que você dispõe. E a resposta é não, é não, é não. O quadro vai cada vez piorando, mas Deus está vendo tudo isso. E aí, irmãos, e aqui eles estavam dizendo, isso é dia de angústia. O meu povo está angustiado, eu sou rei, mas eu não vejo solução para essa afronta deste homem que vai invadir a cidade, vai nos levar como para o cativeiro e vai nos humilhar, e nós estamos no fim da linha. Fim da linha, sim. E ainda volta, mesmo diante dessa palavra, volta outros embaixadores e diz, olha, não confia no teu Deus, Ele não vai te salvar, Ele não vai te livrar, você tem que saber que nós já derrotamos as nações, todos os países por aí onde nós passamos, nós escravizamos, nós somos uma nação poderosa e nós vamos fazer como nos apraz fazer. Mas eu quero dizer para você, pode ser o quadro que for, pode ser a situação que for, você já ouviu não de todos os lados, você está cercado. E eu quero dizer para você, que eu já me senti assim cercado. E você hoje, quiçá esteja cercado. Já te disseram não e a resposta é de derrota. Mas tem solução quando você toma uma posição. Ele disse que tinha uma carta, irmão. Uma carta como se fosse uma sentença dada. E tem situações que são sentenças dadas. E hoje eu estou me lembrando aqui agora. Eu vou contar algo para você. Experiências que nós vivemos, porque é necessário que vivamos experiências tais, porque lá na frente você vai entender o propósito do que você passou. Eu lembrei-me agora, olha, isso faz mais ou menos uns 20 anos. Não faz 20 anos, uns 18 anos, 15 anos mais ou menos, 18 anos. Não sei precisar a data. Irmãos, foi numa noite de segunda-feira. Foi um dos piores dias para mim. Um dos piores dias, porque eu vou dizer a você por quê. Eu tinha ali na Zona Norte, em Santana, eu tinha um escritório. Ainda tenho, está lá. Está lá, fechado há mais de 10 anos. É assim, Cira? Mais de 10 anos. Então, 15 anos fechado. E ali eu tinha minhas atividades. Eu tinha algumas empresas e também fazia a parte jurídica minha ali. E um escritório que eu amava porque eu criei aquilo. Cuidado com amar as coisas, viu? E aí, irmãos, passei por muitas situações que eu nunca imaginei passar na minha vida. E naquele dia, foi um dia de segunda-feira, aquele imóvel tinha sido leiloado. Entenda, eu estava no dia do fórum, e ele era dado em garantia, eu dei em garantia de alguns negócios, e eu estava perdendo. Eu fiz de tudo, já tinha feito para não conseguir suplantar as dificuldades. E naquele dia, eu estava lá quando o leiloeiro chamou e fez a oferta. No primeiro lance, a pessoa pagou e depositou na minha frente o cheque. Perdi o imóvel, perdi o meu local de trabalho, perdi os endereços das empresas, estou liquidado. Pronto. Eu recebi um convite naquele dia de uma irmã para levá-la e ir com ela, algumas pessoas, até no Pico do Jaraguá, porque haveria um culto numa igreja lá, e tinha um irmão que ia pregar, esse era um irmão muito abençoado, profeta de Deus. Eu fui na angústia, mas fui. E chego lá, no final do culto, ele diz, reúna as pessoas aqui que Deus vai falar aqui com alguns irmãos. E eu fiquei tão abatido que eu nem me aproximei.
mas só eu sabia. O irmão levanta a mão e diz assim, logo, minha careca brilhava, né? Você aí, pode levantar a mão, irmão, é você mesmo. O Deus de Israel está te dizendo hoje, ninguém vai pegar aquele imóvel que tu perdeu hoje. É profecia, irmã. É profeta, ainda tem profeta que nem tem Isaías. E Deus se revela e fala para o nome dele ser glorificado. Ele diz, ninguém vai tomar aquele imóvel teu. O cheque foi depositado, era só emitir a carta de arrematação para registrar. Irmão, na última hora, Deus, eu falei, o problema é que as pessoas não creem. O problema é que as pessoas duvidam quando Deus fala. O problema é que nós temos dificuldade em entender a grandeza de Deus e o que Deus faz. Eu vou encerrar, eu vou dizer o resultado. Eu vim para casa. No dia seguinte eu entrei com uma peça jurídica lá, elaborei, chamada embargo de arrematação. E descobri um furo processual. Foi para o tribunal, anulou. Devolveram o dinheiro. E passei por muitos outros. E até hoje, ninguém pegou e nem vai pegar, porque Deus diz para mim que ninguém pegaria. E paguei as dívidas, porque Deus é fiel. Não se preocupe com a afronta, com o que foi dito sobre você. O Deus de Israel continua o mesmo. E Ele vai cumprir, sim, como cumpriu aqui. Pode afrontar, você está afrontando a Deus, se você é um servo fiel. Se você confiar, pode vir afronta. Pode dizer que vão invadir, vão tomar o que é seu, vão tirar o seu reinado, não vão tirar a sua casa, não vão tirar nada. Porque Deus é fiel. Pelo contrário, Ele vai dar. Ele é Deus de abundância. E aqui, irmãos, ele diz assim, voltou, pois, Rebazaque e achou o rei da Síria pelejando. Muito bem, ele diz assim, 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane o teu Deus. Olha que absurdo. Não te engane o teu Deus. Eles podem dizer assim, você é crente. Você agora é crente, você virou crente, não é assim que eles dizem? Você virou crente. Não é que você se converteu, eles não têm ideia. Você virou crente. Agora tudo é diferente para você. Está louco? Estou. Porque as coisas de Deus são loucura para os homens. Não te engane o teu Deus. E ele disse aqui, em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Ele diz, vai ser entregue. Sabe o que você tem que fazer? O que o rei Ezequias fez. Quando a afronta bater em você, quando chegar à sua porta, quando tentaram te humilhar, até te humilharam, você apresenta diante de Deus a sua afronta. Olha o que diz a palavra, preste atenção, eu vou fazer a leitura. O que diz? Recebendo, pois, Ezequias a carta, 14, a carta das mãos do mensageiro e lendo-a, subiu à casa do Senhor. É aqui, a casa do Senhor que tem que vir e apresentar a sua causa. A igreja tem apresentado as suas causas aqui. Nós estamos há 15 dias quase orando agora. Todos os dias, exceto o sábado. Nós temos orado, irmãos. E muitas causas têm sido apresentadas aqui neste templo ao Senhor. Pessoas que choram porque não têm mais esperança de vida. Pessoas que estão com as suas famílias destroçadas. Pessoas que têm situação
tão peculiar, tão difícil, que nem mesmo ela tem até dificuldade de pronunciar, para que ninguém escute. Eu sei disso. E pessoas que foram afrontadas, humilhadas, que disseram: agora acabou, eu vou invadir, vou te tirar daí e acabou. Não, Deus vai inverter tudo. Olha só, irmãos, sabe o que diz aqui? Recebendo, pois, Ezequias a carta das mãos do mensageiro e lendo-a, subiu à casa do Senhor. Suba à casa do Senhor, é este lugar aqui, é aqui, porque é na casa do Senhor que Deus libera a bênção. E ele diz: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Inclina, vamos orar, inclina, Deus, os teus ouvidos agora para a tua igreja, que está aqui reunido, que são os fiéis que vieram te buscar porque creem. Inclina. Tem causas aqui, irmãos, que já foram decretados como falência, viu? Decretado pelos inimigos, por aqueles que querem nos ver falido. Mas nós temos um Deus que toma as dores dos seus servos. Nós temos um Deus que peleja por mim e por você. E ninguém vai ser envergonhado. É profético isso. É profético. E eu digo a você, pelo poder desta palavra, você não vai ser envergonhado, não. Se você tem a retidão deste rei, tem compromisso com Deus, Deus não deixará de ter compromisso com você. Ele disse então, continuando a leitura, ele disse: e orou Ezequias perante o Senhor: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve a palavra de Senaqueribe, que enviou para afrontar o Deus vivo. Pode te afrontar, faça o que quiser. Eu te digo mais, hein? Não põe a sua mão. Não é você que vai fazer justiça. A justiça vem do Senhor. A justiça vem do Senhor. Porque tem pessoas que têm o hábito de partir para cima. Não faça isso não. Temperança, aos frutos do Espírito. Você é crente agora. Não adianta bater na mesa, brigar, não. Não vai resolver. Você tem que ter calma. Você tem que confiar no Deus que você serve. Naquele que toma as suas dores. Naquele que peleja por mim e por você. Irmãos, eu tenho tantos testemunhos que eu poderia dar a você para aumentar a sua fé. Mas eu quero te dizer, quando você, com sinceridade do coração, que nem Ana, que nem este homem, quando não tinha saída, e é quando não tem saída que você tem que socorrer de Deus. Mas muitas pessoas se socorrem diante dos homens, da força do seu braço, e não é assim. É bom que você confie no Senhor, porque estamos vivendo uma crise, irmãos. O pastor Elias gosta de usar essa expressão, crise existencial. Seja existencial ou não, que tipo de crise você tiver, que você já está abalado, porque não só te disseram não, te tiraram literalmente de uma situação que não era para fazer. Não se preocupe. Estão querendo invadir, como quiseram invadir, ajudar, mas Deus disse: diga a ele que ele aqui não entrará. Pelo jeito, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar para a sua terra. Ele vai haver um barulho. Diz que aqui a palavra diz que ele ia ouvir um barulho. E naquele dia houve um barulho. Cercado, você está cercado, vai vir um barulho. Esse barulho eu não sei o que é, mas vai vir uma solução de onde você não tem solução. Amém. Você está entendendo que está tudo emperrado? Que está tudo amarrado, parece que o carro emperrou. Não dá para sair do lugar. Mas dá. Dá.
Porque nós temos um Deus que ouve a sua voz. Ele disse: inclina, ó Deus, a tua voz, inclina os teus ouvidos, põe os teus olhos sobre nós. O Senhor está trabalhando aqui neste momento, em prol de causas impossíveis. Nós estamos falando do impossível, nós estamos falando de um cerco, nós estamos falando de uma dificuldade já imposta e que não aos olhos dele. Ele disse mais: ó, da tua mão, das nossas mãos, tu não escapa. Eu já derrotei Líbia, já derrotei fulano, todas as nações. E vocês são melhor que eles? Sim, nós somos, porque nós temos um Deus que peleja a nosso favor. É aí. É esse Deus que peleja a nosso favor, a favor do seu povo, da sua igreja. Não se abale, não temas. Deus está no controle. E aqui eu vou continuar lendo. Verdade é, olha só o que o rei diz na oração: ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e a sua terra. Ele reconheceu isso. E lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas a obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, sê servido e nos livra da sua mão, e assim saberão que os reinos da terra, que só tu és Deus de Israel. Faça essa oração para Deus. Confie no Senhor. Isso daqui é uma demonstração cabal de confiança no Deus que você não vê, mas se manifesta a todo tempo, em toda hora na nossa vida. Não adianta querer: não quero ver Deus. Eu já pedi isso. Eu já contei história aqui para os irmãos. Eu pedi para ver Deus. E eu vou repetir isso daqui para quem nunca ouviu. Dia 27 de julho de 2002, 6 da manhã, ia lá para a faculdade de Belém. 5h30 da manhã, deitado na minha cama, de olhos fechados, mas tudo escuro. Cecília é a única testemunha que eu tenho aqui. E naquele dia eu vinha pedindo para falar com Deus, que eu sabe, o incrédulo, o novo convertido, incrédulo, eu queria ver Deus. E Deus atende o desejo do seu coração. Ele tem as formas. Peça o que você quiser, porque Ele, com sinceridade, Ele vai te atender. E eu deitado na cama, deste lado, abriu-se uma visão, abriu uma parede com uma janela, e ali eu vi o globo da terra, rodando sobre o eixo. Todos os países passou, e eu entendi esse mistério, isso é outra coisa. Nesse momento, minha cabeça encostada como aquela parede ali da cama, como painel da cama, Jesus atrás de mim aqui, e eu deitado olhei e eu vi. Eu lhe digo, qual é a cor? Agora é cor nova, aqui é tudo moderno, aqui é off-road, né? Off o quê? Off-white? Off-white, tudo que não é do meu tempo era vermelho, marrom, banho tal, agora é off-white. Branco, são cores modernas. Aí, irmãos, quando eu olho, eu vejo Jesus. Eu aqui e ele aqui. Eu descrevo ele para você. Eu descrevo. Mas como a palavra de Deus diz que você não pode ver frente a frente a Deus, porque você não suporta, e ele me surgiu, e eu olhava com meus olhos assim, deitado, vendo a figura dele, mas a silhueta. E ele disse: você não pode me ver. Você não suportaria a minha presença. Mas ele disse: mas sinta o meu poder. Quando ele disse: sinta o meu poder, a cama que eu estava tremia que nem um choque de 220 volts, mais suave, e que eu suportava. Um gozo invadiu a alma, e o meu corpo, o meu ser, e eu vendo ele ainda, claro, era novo convertido, não tinha entendimento, relativamente tinha uns 5 anos de convertido ou mais. Aí eu, como o bom marido, tem que participar das coisas boas para a mulher, né? Aí eu quis que ela sentisse, acordei, ela estava dormindo que nem um passarinho, e eu disse: você sentiu? Está sentindo?
Aí ela dá bronqueou comigo e falou: o que está acontecendo? Acordei não, ela não sentiu, eu senti. Eu quero te dizer, você quer ter uma experiência com esse Deus vivo? Quer? Grandes experiências que às vezes a igreja padece por não ter, por não buscar a Deus como se deve buscar. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, porque Ele se revela a você. Ele não é o Deus morto, é o Deus vivo que te ouve, que ouviu como ouviu Ezequias. E naquele dia, eu tenho por certo que nunca mais, eu nunca esqueci, eu não vi a boca dele se mover, mas as 3 frases disseram: você não pode me ver, você não suportaria a minha presença. Foi forte no meu, mas sinta o meu poder. Sinta o poder de Deus, que Ele está no nosso meio, igreja. Entenda que Ele quer te ajudar. Entenda que Ele tem disposto para nos abençoar. Por que tem tanto crente capingando? Me desculpe a sinceridade. Por que tantos crentes que não entendem os mistérios de Deus? Porque não busca a Deus como se deve buscar. Ana, para obter o que ela obteve, ela foi humilhada pelo próprio sacerdote. Você está bêbado. Ela estava buscando a Deus, clamando na casa de Deus. E se você vem à casa de Deus clamando com sinceridade no seu coração, Ele não vai te desamparar. Ela pagou o preço até por ter sido passado como embriagada. Mas ele buscava o quê? Um filho. E Deus, que é Deus, sabe o que Ele fez? Não deu apenas um filho para ela. 5 filhos. Deus é abundante, irmão. Deus é abundante. E a afronta que você ouviu, que deixou você triste, nesta noite, este mesmo Deus do Antigo Testamento é hoje aqui. Porque Ele não muda. Ele é ontem, hoje e eternamente. E, irmãos, saiba de uma coisa. Naquele dia, diz a palavra, que o cerco montado, um exército de 185 mil homens. 185 mil. Você sabe o que é 185 mil homens? É uma cidade. Uma cidade grande. Uma cidade grande do interior, você vai a 185, 200 mil pessoas, cidade grande. Um só anjo. Um só. Não estou falando de exército de anjo, não. Estou falando de um anjo de Deus que foi enviado e detonou, destruiu, aniquilou o exército. Senaqueribe deu sorte, foi embora para a sua terra. Mas Deus tinha usado quem? Deus tinha usado quem? O profeta Isaías para dizer, ele vai voltar para a sua terra e ele vai morrer à espada. Cumpriu-se porque o Deus de Israel cumpre a sua palavra. E os filhos o mataram quando ele estava na casa dele, na casa do Deus dele, adorando aquele Deus que não era Deus, que era de pedra, de madeira, e estava lá. Está registrado. O que é um exército para Deus? Nada. O que é um homem para te afrontar? O que é? Seja o que for. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Davi disse em Salmo 37:5. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. Ele diz tudo. É tudo. Ele fará. Mas eu... Não ponha dúvida no seu coração. Deus está me falando de dúvida no coração aqui. Sabe o que descaracteriza o crente perante Deus? A falta de fé. Irmãos, imagine o próprio Criador, que te criou, que te formou para um propósito, que te deu vida e vida abundante. Aí vem... Alguém diz para você, traz uma palavra revelada, e você sai ainda murmurando: será? Isso não é para mim? Não sei.
Acho que não. Você está desconfiando da deidade de Deus. Simples assim. Você está desconfiando do Criador. Você está pondo dúvida naquele que tudo pode, naquele que te deu vida, naquele que te sustenta, naquele que te abençoa, naquele que fala e cumpre. O que tem te faltado? É a palavra. Por isso que eu amo a palavra de Deus. E fico com o que Deus fala. Eu não ponho dúvida no meu coração. Eu não ponho. Eu não quero nem saber se vai passar 1 ano, 10 anos, mas vai acontecer. Vai acontecer. Não há dúvida. O que o Senhor falou, Ele vai honrar. Lone, eu olhei agora para você, Lone. Viu, Lone? Deus diz assim: espere, persista, não desista. Sou Deus que falo e cumpro. Eu não sei o que é, mas você sabe. Espera no Senhor. Está no controle da mão dEle. Por que duvidas? Por que temes? Por que choras? É lícito que chores, que tem hora que o choro pode durar uma noite, mas a alegria em Cristo Jesus vem ao amanhecer. Ele te sustenta, igreja. Nós não viemos aqui à toa. Não existe a entrada da casa de Deus à toa. Você entrou com um propósito, confia. Espera. Eu posso te dizer, irmãos, que vale a pena confiar no Senhor. E eu vou contar aqui mais um testemunho para finalizar. Quando Deus fala, Deus cumpre. Eu despretensiosamente, penso eu, né? Eu pensava que era despretensiosamente. Quando você abrir esta palavra e você falar com Deus, o Deus que te ouve, na sinceridade do teu quarto, de porta fechada, Ele vai dar resposta para você. Eu já contei aqui que meu irmão estava desenganado com AIDS no hospital Emílio Ribas. Desenganado. E ele estava tão envergonhado que não queria que a família visitasse. Descobriram e me falaram. Eu fui lá. Chego lá, não quis aquela dificuldade para entrar. E eu consegui, porque eu participei de uma palestra rápida, fiquei 30 minutos com ele, que é 30 minutos, no máximo 15, 30 minutos de visita, pela contaminação. Quando eu chego lá na cama dele, eu vejo ele todo debilitado, ele ficou muito impactado, ele não esperava a minha visita, apertou minha mão e disse: é o preço do pecado. Olha aí. Naquele momento, Deus me deu uma palavra. João 11. Esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu falei isso, pastor, pelo poder da palavra. Eu disse assim: mas a tua doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Profetize. Profetize. Tem doença aqui que não vai ser para a morte. Você pode ter até contado, estão dizendo que é para a morte. Não é, é para a glória de Deus. Naquele dia tinha 2 pessoas, ele e um outro. O outro morreu naquela noite, que também era crente. E o meu irmão não era crente, era espírita. Cheio de livro espírita que a mulher tinha levado por ele, que eu também já fui espírita. Sei de tudo isso aí. E eu disse para ele: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. E ele fugiu muito de Deus. No meu escritório tinha um culto toda segunda-feira, quando eu me converti. E ele fugia do culto que ele trabalhava comigo. Dei Bíblia para ele, sumiu. Tem gente que não anda nem com Bíblia, agora é tudo telefone celular. Não estou criticando, não pode usar, mas é bom que tenha uma Bíblia. Deus está falando. Deus está falando. E naquele dia, eu pretendia voltar no dia seguinte, levar para ele uma Bíblia, mas não deu tempo. 5 horas da manhã, toca o telefone na minha casa. Minha mãe em prantos, minha irmã dizendo: venha para cá, que minha mãe recebeu um telefonema do meu irmão, se despedindo, dizendo: mãe, cuida das minhas filhas, dos meus filhos, que ele era casado e tinha 3 filhos. Minha mãe entrou em parafuso, mãe chora mesmo.
morte de um filho. E eu ligo, falei para minha irmã, conforta ela aí que eu estou indo para aí. Não deu tempo, ele liga para mim, no telefone de casa. E eu atendi, e ele disse assim: Reis, eu estou partindo. Eu não tenho mais fôlego. Já pus o oxigênio todo no meu nariz, e meu pulmão está fechado, eu estou perecendo. Eu, diante desse Deus que eu estou te falando, eu disse: Deus, salva a alma dele. Eu vou fazer um apelo para ele aqui. Você quer aceitar Jesus como teu único Salvador? Falou, quero. Porque tem hora que não tem escapatória, né? Você está morrendo, está uma injeção na testa, que é osso. Você aceita? Aceito. Então o camarada aceitou a oração. E eu orei por ele e clamei. E disse: mas você vai fazer uma aliança com Deus. E fiz aquele apelo. E ele recebeu a Jesus como seu único Salvador. Dia seguinte, 11 da manhã, estava indo trabalhar na questão central da cidade. Estava com um cliente até, quando toca o telefone, apareceu o nome dele. Ele falou: oi. Ele disse: aconteceu um milagre. Vai acontecer milagre por esta palavra. Vai acontecer milagre nesta igreja. Está chegando a hora de milagres, pastor, posso se preparar. E ele disse: eu já levantei, tomei um banho, tirei o fraldão, fiz a barba e estou andando pelo corredor e os médicos estão entendendo nada. Eu não sei o que aconteceu, meus músculos cresceram e eu estou outra pessoa. E ele ficou 30 dias aí de internado em recuperação, depois foi para a casa da minha mãe para cuidar dele com alimentação, e hoje ele é... Conheceu? Conheci. É quase da sua altura, mas é forte. Com a família toda recuperada e convertida. Porque nós estamos falando de um Deus que destrói exército, que aniquila inimigo e que dá vida e dá vida em abundância. Nós estamos falando de um Deus vivo. Você não duvide, você não ponha dúvida no seu coração. Não ponha dúvida, é você mesmo. Levanta, moça. É você de amarelo, de canso. Levanta, moça de óculos. É você. Levanta, Deus vai falar contigo. Você mesma. É você. É você, moça. Levanta. Não deixe que a dúvida penetre no seu coração. O Deus que cuida de ti está te dizendo hoje, assim como Isaías falou para o rei, e cumpriu, ele vai cumprir hoje o que ele fala contigo. Eu quero você na minha presença. Eu tenho algo contigo na terra. Você corre para um lado, corre para o outro, vai, fica fraco, fortalece. Se fortalece na força do poder de Deus. O Senhor vai te dar vida e vida abundância, alegria nesse teu coração triste, abatido. O Senhor vai tirar esse abatimento, essa tristeza. Ele diz: eu cuido de ti. Eu farei mudanças na tua vida, moça. Nunca sei seu nome, não importa, mas o Deus que te gerou no ventre da tua mãe te conhece. E hoje ele te diz: recebe a minha graça, a minha paz, renovarei essa situação de tristeza, transformarei em alegria. E o Senhor vai mudar a sua história. Aleluia. Aleluia. E nós vamos encerrar. Aleluia. Nós vamos encerrar. Eu quero te dizer que o Deus que falou comigo naquela situação até hoje cumpriu. E levantou um cadáver. E só para encerrar, naquela noite, o médico passou lá e naquela planilha que tem ali, naquela prancheta, ele escreveu assim, pastor, T, e circulou em vermelho. Ele, muito esperto, viu, falou: sou terminal. Chamou a enfermeira: o que é isso? Ela disse: eu não sei, fala com o seu médico. E foi embora. E ele contou depois que naquela madrugada ele sentiu os demônios carregando ele num sonho, os infernos, e Deus trouxe ele de vida, e Deus é o que dá vida e vida e abundância. Irmão, não duvide, o inimigo já foi derrotado. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Quantos irmãos podem glorificar a Deus pela palavra? Eu contei aqui
não sei que dia que foi, de uma moça que estava no estado terminal também, não sei se foi no domingo ou se foi no culto de doutrina aqui, que ela estava também no Emílio Ribas, desenganada com AIDS, e chegou uma enfermeira, aplicou uma injeção, era de madrugada, e aí a enfermeira falou para ela, por que você não entrega a sua vida a Jesus? Ela tinha vindo de Minas Gerais, eu contei esse caso aqui para os irmãos, e ela era noiva do rapaz, o rapaz não quis casar com ela, os pais puseram ela para fora de casa, ela veio embora aqui para São Paulo, foi trabalhar de empregada doméstica, se prostituiu nessas avenidas, no fim contraiu o HIV e estava já desenganado. E ela estava numa rádio aqui do lado aqui de São Bernardo do Campo, dando um testemunho, e eu ouvi isso no rádio. E aí o pastor perguntou, por que você contribui com 30% de dízimo? Não sei se os irmãos se lembram disso. Lembra, né? Aí ela falou, aí ela contou o caso dela. E naquela madrugada, quando a enfermeira saiu, ela falou, Senhor, se é verdade que o Senhor existe mesmo e que me ama, todos me deixaram, meus pais, noivo e tal. E aí ela disse que sentiu uma paz tremenda, o quarto que ela estava ficou um clarão muito grande, ela sentiu uma paz de espírito. Ela falou, pastor, contando na rádio, a partir daquele dia eu sarei. Hoje eu sou casada, ela disse, tenho 2 filhos, tenho 2 lojas aqui no Brás de roupa. O senhor acha que eu não tenho que dar 10 para o Pai, 10 para o Filho, 10 para o Espírito Santo? Novo convertido, maravilha isso. Tem muita gente que pensa, irmãos, que Satanás é igual a Jesus. Já viram isso? Aliás, existe um quadro, não sei como é que chama aquele negócio que chama isso? Queda de braço, não sei. Tem um quadro aí, alguém pintou um quadro que Satanás e Jesus estão medindo força. Aquilo ali está errado, porque Satanás é uma criatura. Ele era um querubim ungido e tal, mas uma criatura. Jesus é muito maior. Não tem palavra para descrever. Jesus criou todas as coisas, ele tem todo o poder. E ele falou, para Deus não há nada impossível. Então, creia. Sabe qual é o grande mistério? É que a gente fica acostumado com o Evangelho e começa a descrer. Mas creia, e Deus opera no impossível. Se você crê, o que Jesus disse? Tudo é possível àquele que crê. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós te bendizemos e te louvamos quando estamos reunidos nesta casa de oração, ouvindo a Tua palavra, Senhor, que tem falado profundamente aos nossos corações. Deus, ajuda-nos a crer na Tua palavra, confiar na Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, abre porta para cada um de nós, confirma a Tua palavra. Nós cremos, Senhor, no poder sacrossanto do Evangelho. Nós cremos no poder da Tua santa palavra. Ó Deus bendito, nós somos agradecidos. Dá-nos uma noite de paz, um final de semana abençoado, os cultos que serão realizados amanhã, Senhor, na quinta-feira e todos os dias. Leva-nos também agora, Senhor, e guarda-nos de todo o perigo e do homem violento. É o que nós te pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e